Olá, tudo bem com vocês? Queria agradecer a presença de todos, dizer que eu estou muito honrada, muito feliz com a participação de vocês, o quanto que vocês estão realmente me trazendo informações muito legais para a gente poder fazer aí, né, essa divisão de conhecimentos. Vocês somam muito também para a gente continuar aqui dando o nosso melhor e poder de verdade trazer um resultado muito impactante na gestação e no futuro das próximas gerações. Essa é a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Vocês sabem que há 16 anos eu venho atendendo muitas gestantes ao longo de toda essa minha trajetória. Eu comecei, na verdade, na nutrição materna infantil, isso até caiu no meu colo, como palestrante de um grande banco aqui em São Paulo, e geralmente na minha plateia tinha uma média de 100 a 120 grávidas todos os meses. Então, mais ou menos ali na minha plateia, passavam anualmente 1.200 grávidas. Durante 13 anos, foram quase 15.000 gestantes, fazendo muitas perguntas, tirando todas as dúvidas. E com isso, eu pensei o quanto a nutrição poderia de verdade eh, melhorar a vida de todas as nossas grávidas e dos nossos bebês, né, que precisam tanto de uma alimentação equilibrada e saudável para prevenção, e com isso a gente poder aí somar e melhorar a saúde dos nossos brasileirinhos. Então eu digo para vocês que eu sou muito honrada de ter uma profissão que eu admiro tanto, que eu acho que pode ser assim fundamental para a vida das pessoas, porque gera uma transformação em todos, né? Eu queria dizer para vocês, eu já me apresentei, vocês já conhecem muito do meu trabalho. Eu acho que mais do que nutricionista hoje, eu sou uma comunicadora de nutrição, principalmente para quem também não tem acesso ao consultório, para as minhas consultas, poder ter um material onde as pessoas também podem se beneficiar, onde elas estiverem, é muito importante, porque isso abre realmente uma janela de oportunidade, que eu diria, né, uma maternidade de ouro, para quem tem essa possibilidade de se cuidar num período tão fundamental, tão crucial. Porque não é só o primeiro, o segundo e o terceiro tri que a gente tanto fala, é cada semana. Cada semana é crucial para a formação fetal. Então vejam a necessidade da gente ter essas informações no momento certo, porque isso realmente pode transformar a sua vida e a do seu bebê. Então eu queria falar aqui para vocês de uma temática que a gente hoje sabe da importância. Eu não vou me apegar tanto à questão técnica, mas o que eu quero falar para vocês é que tudo tem um embasamento científico, né? E tudo isso começa, na verdade, quando a gente pensa no transgeracional, quando a gente pensa em tudo que a mãe impacta na saúde do bebê, e a gente fala, olha, como a programação metabólica, olha como as suas escolhas alimentares são importantes, quais são os pilares que você precisa olhar, quer dizer, a alimentação, é o seu estilo de vida, é a prática da atividade física, é gerenciar estresse, é ter uma boa qualidade de sono, é ser feliz também na gestação, quer dizer, tudo isso vai impactar, né, o sentimento e o que você faz na gestação vai impactar na saúde do seu bebê. Então, tudo isso começa com um cientista que chama Barker, né, que ele estuda uma situação, um processo que se chama DORAD, tá? O DORAD nada mais é de um processo pelo qual os fatores ambientais podem levar à programação de sistemas fisiológicos e metabólicos em períodos críticos do desenvolvimento, predispondo a, ao desenvolvimento de doenças ao longo da vida. Então, é o que a gente fala, tudo que a mãe faz na gestação impacta diretamente na saúde desse bebê. Por isso que eu uso muito essa frase, nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Tanto a supernutrição como a desnutrição, na gestação, ela vai ser um fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos ao longo da vida. Então, o que eu quero mostrar e dividir com vocês é que uma mulher que tem um ganho de peso saudável, se vocês forem olhar aqui comigo, e uma dieta balanceada, ela vai gerar aqui uma morfologia placentária melhor, um metabolismo de nutrientes melhor, um transporte adequado de nutrientes via placenta para o feto. E a mesma coisa, um crescimento adequado fetal, um, uma melhor formação, tanto de metabólica, como de crescimento
fetal melhor, e tudo isso daqui vai interferir na saúde do bebê. Então, todos os extremos, como uma baixa nutrição, como também uma resistência à insulina, obesidade, uma supernutrição, vai gerar riscos também para essa criança a longo prazo. Então, vejam a necessidade que hoje a gente tem de mostrar para essa mamãe que ela tem uma responsabilidade nas mãos, aonde essa criança depende exclusivamente dela para todo o desenvolvimento, tanto para o bem como para o mal. E muitas vezes, quando a paciente me procura, ou quando ela já tem ali um sobrepeso instalado, uma obesidade instalada, a gente sempre gosta de mostrar o quanto essa mãe pode se beneficiar em cada semana que ela já fizer uma mudança em relação à alimentação. E tudo isso eu trago no meu programa de nutrição para vocês. Um programa que eu pensei em todas as soluções necessárias na gestação. Para quem está desnutrido, para quem tem sobrepeso, para quem tem obesidade. Eu estou com sintomas nesse momento de enjoos, de náuseas, não estou conseguindo comer. Quais são as estratégias para driblar tudo isso? O que a gente pode fazer para ter um desfecho melhor na gestação? Para a gente não perder a oportunidade de cada semana, que é crucial na formação fetal. Eu quero falar para vocês que existe uma janela de oportunidade. E todas essas exposições nutricionais, tudo que você vai vivenciar, não só em relação à alimentação, mas também ao seu sentimento, vai ter efeitos importantes sobre as condições de saúde do adulto, sendo janelas de oportunidades fatais para o desenvolvimento de doença. Tudo que acontecer na gestação, nesse ambiente intrauterino, ele vai estar associado ao aumento de risco para obesidade, para hipertensão, para síndrome metabólica, para resistência à insulina, doenças cardiovasculares na vida adulta. Então, a mãe vai estar formando toda a genética dessa criança agora. Por isso que essa má nutrição intrauterina impacta a longo prazo em toda a vida desse ser humano que está sendo formado. E se faltar algum nutriente para esse serzinho que está sendo formado, existe um processo adaptativo que poupa órgãos e sistema em detrimento de outros. O corpo, o nosso organismo é tão sábio que ele vai fazer escolhas em relação à formação. O que ele vai ter que priorizar. Por isso que eu falo que uma pobre nutrição materna acaba influenciando em todo o desenvolvimento fetal. E muitas vezes a mãe não sabe disso. Às vezes ela fala assim, poxa, mas eu estou me alimentando. Mas ela está comendo só macronutrientes, ela está preocupada com gordura, carboidrato e proteína. Cadê vitaminas? Cadê minerais? Cadê fibras para melhorar o funcionamento do intestino? Então, a gente precisa mostrar para a mãe que tudo isso é necessário em quantidades adequadas. Não pode ter excesso, mas também não pode ter falta. E por isso que, mais uma vez, esse programa ele é essencial para essas mães que querem garantir toda a ingestão necessária de vitaminas, minerais e todos os nutrientes importantes nessa fase essencial. Eu quero dividir aqui com vocês, olha só que interessante, esse estudo mostra que o baixo peso ao nascer gera um risco aumentado de doença cardiovascular e diabetes em adultos. E o alto peso ao nascer, ele pode causar diabetes gestacional materno, já associado a diabetes tardio. Então vejam que se a mãe se estressou na gestação, se ela teve uma má nutrição, se ela teve infecção na gestação, se ela teve obesidade, se ela fumou, se ela bebeu, se ela está intoxicada com toxinas, que muitas vezes está associada aí a uma má alimentação. Tudo isso vai gerar efeitos que vão perpetuar entre as gerações a longo prazo, mostrando que tudo isso interfere na programação metabólica, na programação intrauterina desse bebê, gerando aí alterações no crescimento e no metabolismo dessa criança a longo prazo. Então, vejam a importância que a gente tem de melhorar a alimentação dessa mamãe já nesse momento. Por quê? Porque hoje nós sabemos que os 1.100 dias de nutrição podem mudar, eu vou dizer mais, podem moldar toda uma vida. Então, a gente tem que lembrar que o ideal é a gente já começar esse trabalho lá na pré-concepção, antes dessa mãe engravidar. Mas isso não é o que acontece. Muitas vezes minhas pacientes já chegam gestantes, grávidas, por volta aí da 10ª semana, às vezes quando o médico manda antes, na 5ª, 6ª semana de gestação. Então, olhem a importância que a gente tem de fazer um trabalho onde a gente vai impactar na qualidade de vida dessa mãe e do bebê durante a gestação e mais, nos 1.000 dias
porque nós vamos ter também ali o 1000, né, nós vamos ter, quando eu falo 1.100, eu estou pegando também a pré-concepção, mas nos 1000 dias, no primeiro ano da criança e no segundo ano, a gente tem todo o desenvolvimento cognitivo, todo o desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, é muito importante que a gente dê todo esse respaldo e auxílio para essa mamãe, que também vai ter a função de somar com todo o crescimento e desenvolvimento do seu filho e moldando ele ao longo de toda uma vida. E muitas vezes prevenindo o desenvolvimento de todas essas doenças. Então, o que eu quero mostrar é que os efeitos são transgeracionais e há um risco de obesidade em até 3 gerações se essa mãe ela não atender a nossa necessidade de micronutrientes, tá? Quando eu penso aqui, né, no que a gente vai precisar melhorar em relação à alimentação dessa mãe, a gente precisa se atentar em todos os micronutrientes, fazer com que ela consuma uma quantidade adequada de vitaminas do complexo B, de ferro, de alguns antioxidantes que são importantes, de DHA, que é um nutriente essencial para a formação cerebral, fosfatidilcolina, e tudo isso eu dou nas quantidades certinhas das necessidades que essa mãe precisa consumir via suplementação, mas mais do que isso, o que precisa ter no prato da grávida? Quais são os alimentos essenciais que ela não pode deixar de consumir no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre? Como driblar, muitas vezes, uma falta de vontade de comer na gestação? Como driblar, por exemplo, o enjoo? Então, será que a gente não pode ter um consumo adequado de gengibre? Já vou adiantar aqui, gengibre não é abortivo. Ele é um nutriente e, na verdade, um alimento essencial, porque ele é uma fonte riquíssima de vitamina B6, que vai amenizar os sintomas de enjoo. E lá no meu programa eu ensino vocês a fazerem várias receitinhas. Eu vou para a cozinha com vocês. Eu vou ensinar vocês a cozinhar de uma forma muito simples, muito prática, para quem não quer perder tempo, mas para quem quer se alimentar de forma equilibrada na gestação. Por quê? Porque preparar os seus alimentos é muito importante. Eu diria para vocês que essencial nessa fase da gestação é o planejamento. Se a gente não tiver um planejamento, a gente não vai comer de forma assertiva, a gente não vai conseguir garantir qualidade nutricional na gestação, que é tão importante. Mais do que ficar contando calorias, é melhorar essa qualidade nutricional do que vai compor o prato que você consome desde o café da manhã, desde os lanches estratégicos até o almoço e o jantar. E ali eu coloco tudo para vocês. Eu monto um prato para vocês verem o que precisa ter no pratinho de vocês. Eu dou dicas do que vocês podem já ter congelado, o que vocês precisam planejar no dia a dia para ter tudo ali prontinho e prático para atender às suas necessidades nutricionais. Quanto maior a carga de nutrientes, melhor para a formação fetal e também para você se sentir bem e não faltar nenhum nutriente, prevenindo anemia, prevenindo a diabetes gestacional, prevenindo a pré-eclâmpsia e tudo que a mamãe está suscetível a desenvolver se ela não tiver uma boa alimentação. Uma outra dica aqui, além do planejamento nutricional que a gente faz aqui com receitinhas e tudo que eu vou sugerir para vocês, eu vou ensinar vocês o que vocês precisam se atentar no supermercado, para você fazer uma compra que vai fazer uma grande diferença e que você pode incluir na sua despensa de forma equilibrada. Na gestação, tudo é equilíbrio. Tudo é necessário, desde que a gente tenha esse olhar para uma carga alta de nutrientes, do que realmente essa mamãe precisa se atentar. Por quê? Porque se eu não fizer isso, se eu não tiver planejamento, se eu comer qualquer coisa, se eu comer alimentos refinados em excesso, se eu comer alimentos gordurosos em excesso, se eu não olhar o rótulo do alimento e não olhar ali para ver qual é o teor de sódio, quanto que tem de gordura, qual que é o primeiro ingrediente ali da lista de ingredientes, né, que aparece. Quer dizer, o que tem na composição daquele alimento pronto, industrializado, que eu estou levando para compor a minha despensa, se eu não tiver esse olhar, isso pode impactar em vários desfechos não interessantes na gestação. Por quê? Porque aquele alimento ele pode estar rico em açúcar, ele pode ser rico em sódio para aumentar o tempo de prateleira, ele pode ter conservantes, ele pode ter aromas artificiais, ele pode ter um monte de coisas que vão gerar prejuízos tanto para a minha saúde como para do meu bebê.
Lembre-se que a mãe está definindo o paladar da criança e o que ela consome tem a ver também com o que ela consome. Ela está formando a microbiota intestinal do bebê, então o que ela consome vai interferir nessa microbiota. Então, por isso que alimentos, fontes de probiótico, de prebiótico são fundamentais para melhorar a microbiota da mãe e, com isso, melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a produção de células imunológicas, melhorar a produção de serotonina para evitar uma vontade maior de doces. Então, tudo isso vai ser fundamental e eu vou explicar para vocês como que a gente precisa se atentar para não deixar, né, não abrir mão da praticidade, mas também fazer escolhas mais assertivas do que pode compor a nossa geladeira e a nossa despensa. Muitas vezes a gente vai precisar olhar principalmente para a falta de nutrientes, ao invés da gente ficar só preocupado ali, poxa, eu vou retirar isso, vou retirar aquilo, nessa dicotomia de alimento vilão e mocinho não é interessante, por quê? Eu preciso me atentar para a quantidade de cálcio do cardápio, eu preciso me atentar para a quantidade de ferro do cardápio, porque eu vou ter que fazer suplementação de ferro, porque muitas pacientes desenvolvem anemia ferropriva na gestação e eu preciso prevenir, porque isso vai gerar cansaço e fadiga na mãe, o que não é nada interessante. A gente tem que lembrar que o bebê já faz estoques de ferro na gestação, porque o período de amamentação é um período que eu não gosto de falar que o leite materno é pobre em ferro, mas ele é muito biodisponível, mas a gente precisa já fazer esse aporte agora. Então, vejam a necessidade que a gente tem de poder entender que o planejamento de todos os grupos alimentares é importante. Um bom carboidrato, de preferência não refinado, com uma quantidade adequada de fibras para não fazer pico, vai ser fundamental. Todas as proteínas, rodiziar ali o, o frango, o peixinho, que é uma fonte de DHA, né? Então, por exemplo, incluir uma sardinha pode ser uma estratégia legal, porque vai ter cálcio na composição e ao mesmo tempo DHA, que é um tipo de ômega 3 essencial para a formação cerebral do bebê e também para evitar parto prematuro e para evitar blues na mãe. Então, ele tem vários benefícios tanto para a mãe como para o bebê. A fosfatidilcolina, a colina ela está presente principalmente na gema do ovo, então sugerir que essa mãe tenha um consumo adequado para ajudar também, não só no aporte proteico, mas também em toda a formação cerebral do bebê. Se a mãe não tiver um consumo adequado de proteína, a gente vai precisar pensar nas proteínas vegetais, entrando aí também no cardápio da mamãe, fazendo esse rodízio e incluindo a vitamina C para melhorar a biodisponibilidade do ferro não M, presente nas proteínas vegetais. Então, tudo isso vai ser essencial para ter esse equilíbrio. E gordura saudável. Cadê gordura do azeite? Cadê uma gordura de boa qualidade, como, por exemplo, as oleaginosas, podem estar presentes nos lanchinhos estratégicos dessa mamãe, e eu já falo delas para vocês. O abacate. Então, veja, não é retirar a gordura, mas colocar uma gordura de boa qualidade para melhorar todo esse suporte nutricional que a gente pode dar via alimentação. Não esqueça, se a mãe não tiver intolerância, de colocar as oleaginosas, castanha de baru, as nozes, macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, as amêndoas, fazer um mix de 20 a 30 gramas para melhorar a estratégia de lanchinho saudável. Eu geralmente gosto muito de combinar as castanhas com as frutas in natura, porque às vezes a fruta dá mais fome na mãe. Então eu posso combinar a frutinha e a castanha para não fazer pico glicêmico, né, dessa frutose também, e com isso poder gerar mais saciedade para a mãe. A gente tem que lembrar que a nossa grávida precisa de saciedade. Então, mamães, vamos tentar adicionar fibra. Então, fruta sempre com fibra, fruta sempre com proteína, justamente para te dar essa saciedade e evitar essa fome avassaladora que é muito comum nessa fase. Então, vejam que a alimentação equilibrada pode trazer tudo isso com receitinhas simples, práticas que eu montei ali para vocês com muito carinho, com muito cuidado, para ser muito prático, para você não ter a desculpa que não tem tempo para fazer e ao mesmo tempo te nutrir numa fase que é muito importante, que eu já quero melhorar a sua textura de pele para te deixar com uma pele menos flácida. Então a gente já trabalha a prevenção da diástase, a prevenção do ganho de peso, a prevenção da pré-eclâmpsia, a prevenção da diabetes gestacional, a prevenção de estrias, porque você não vai querer ter estrias depois no pós-parto. Vai ficar muito mais difícil de tratar essas estrias que mexem muito com a autoestima da mamãe. Então, vamos já cuidar disso.
A queda de cabelo, que é comum no pós-parto, a gente já vai também trabalhar toda essa parte proteica para fazer com que seu cabelo caia menos possível. E o mais importante, te dando saciedade para você passar essa gestação tão feliz, tão bem, tão nutrida, não só para você se sentir bem, como para o seu bebê poder crescer e se desenvolver da melhor forma. Uma outra coisa também que a gente vem trabalhando muito é justamente melhorando a qualidade de sono das nossas pacientes, no momento que é crucial ela descansar, ela dormir bem, para já preparar essa mãe para ter uma amamentação de sucesso. É isso mesmo. Para a gente poder ter os resultados que a gente quer, a gente já tem que fazer a plantação agora, melhorando todo esse suporte nutricional. Então vejam que importante que é o trabalho nutricional para focar no que a gente precisa, fazer essa construção juntas, para lá na frente você já colher todos esses benefícios e o mais importante, para a gente ter aí essa responsabilidade transgeracional que vai impactar diretamente na saúde desses bebês maravilhosos que a gente precisa pensar a longo prazo, o quanto que a gente pode trazer saúde para essas crianças hoje, que muitas vezes já nascem, né, com uma predisposição genética ruim a longo prazo, que pode, né, com o estilo de vida, ser gatilho para o desenvolvimento de doenças, tá bom? Eu queria também dizer para vocês que, além de tudo isso, além de todos esses benefícios que a gente está falando em relação à nutrição, todos os pilares são importantes: gerenciar o estresse, tomar cuidado com os sentimentos que a gente tem na gestação, tentar relaxar, tentar fazer leituras nesse momento, para justamente você entrar num estado mais agradável, de você curtir um momento que é tão bonito, que é tão especial, e que eu entendo que não é tão cor-de-rosa, mas que com nutrientes a gente pode modular e melhorar toda essa produção de serotonina, gerando uma ótima sensação de bem-estar para você. Bom, eu queria dizer que essa fase a gente considera como um intervalo de ouro. Todo esse momento ele é tão especial. E cada semana que a gente perde a oportunidade de ofertar tudo isso, a gente não consegue voltar lá atrás para fazer diferente. Então eu convido vocês a mergulharem nesse mundo mágico, mergulharem querendo ter o máximo de conhecimento possível, não só em relação a vitaminas, minerais e fibras, mas a todo esse mundo da nutrição, que realmente pode impactar a saúde do seu filho e também a sua saúde, gerando uma transformação numa família que está começando agora, que está se iniciando agora. Nasce um bebê, mas nasce uma mãe, nasce um pai, que vai ser o exemplo da sua família a longo prazo. E hoje eu quero compartilhar aqui uma história que eu tenho visto com muita frequência. Hoje eu vejo as famílias afastadas à mesa. Eu vejo as famílias com medo de se nutrir, de se alimentar. Muitas vezes a gente tem uma restrição. A gente hoje tem um terrorismo nutricional. Hoje você não pode comer uma macarronada com seu filho, você não pode comer uma fatia de bolo. Será que isso de verdade é saudável? Será que só comer alimentos, frango e batata doce todos os dias é saudável? Será que a gente não precisa de um repertório alimentar equilibrado, rico em nutrientes, mas mais do que isso, colorido, saboroso, amoroso, gentil, para justamente acolher a nossa família à mesa e poder fazer com que as nossas famílias tenham prazer e lembranças positivas em relação à alimentação à mesa? Será que a gente não está afastando a nossa família da mesa? Então, minha gravidinha que está aqui me ouvindo, pense em tudo que a gente está fazendo. A gente precisa de verdade somar com qualidade, mas ao mesmo tempo ser feliz, ter uma sensação de bem-estar com a nutrição, ter uma sensação de prazer, de emoção, que isso possa gerar memórias positivas a longo prazo na sua vida e que você possa já construir isso desde já para a sua família e principalmente inserir o seu bebê já numa rotina equilibrada. Lembra que você está formando o paladar do bebê, você está formando a microbiota intestinal do bebê, você está formando o número de células gordurosas do seu bebê agora. Então, tudo que você faz agora impacta diretamente. Já já você começa a introdução alimentar e é você que vai ensinar tudo que seu bebê vai comer. Então, já começa esse trabalho agora. Já começa esse trabalho de reunir a família à mesa com prazer, com amor, sem achar que isso é trabalhoso, sem achar que isso é um problema. Vamos encontrar soluções
para você comer com qualidade. Ah, não tenho tempo de comer. Eu te dou todas as dicas no meu programa de nutrição. Eu tenho toda a solução para você comer com qualidade. Eu tenho todas as soluções para você encaixar tudo que você precisa agora em cada semana da gestação. Isso vai mudar a sua vida. Não só a sua vida, mas a vida da sua família, da sua prole, do seu bebê, de todos que dependem de você nesse momento que é tão importante. Não deixa isso para amanhã. Não deixa isso para a próxima gestação. Comece a fazer isso agora. Está nas suas mãos. Esse poder é seu para transformar não só a sua vida, mas do seu maior amor que você vai conhecer já já e que de verdade vai ser algo inesperado e inacreditável que você pode ter com uma nutrição saudável. A nutrição salva vidas, impacta no futuro de todas as gerações, e isso está nas suas mãos. Convido você a mergulhar nesse mundo maravilhoso, com muito amor, com muito transbordo de carinho, de acolhimento, porque de verdade eu acredito nessa missão e eu estou aqui com todo o coração aberto para compartilhar todo o meu conhecimento, fazer com que você também possa espalhar uma nutrição gentil para todas as pessoas que estão aí do seu lado e que de verdade a gente possa transformar as nossas gerações, as nossas próximas gerações e o nosso país e que os nossos brasileirinhos possam ter aí muita saúde. Então, fica aqui o meu carinho para vocês. Amanhã nós vamos nos encontrar pessoalmente. Faço questão de conhecer vocês e podem contar comigo para o que for necessário, porque essa é a minha missão de vida e vocês não sabem o quanto eu estou empenhada em mudar a saúde de todas as nossas crianças, e isso começa na barriguinha das mamães, das nossas gravidinhas, tá bom? Um beijinho para vocês, espero que vocês tenham gostado, e amanhã espero vocês com todo carinho, para a gente de verdade poder impactar na saúde através da nutrição de todas as gerações que virão aí pela frente. Um beijinho para vocês.